Olá! Hoje vamos falar sobre o projeto Caminho Santos. Para conversar conosco, nós convidamos a coordenadora estadual de turismo do SEBRAE, Priscila Vilarinho, e a Cibele Bretas, consultora do SEBRAE. Para iniciar a nossa conversa, a coordenadora estadual de turismo do SEBRAE vai nos dar um panorama geral sobre o programa Turismo Goiás 5.0 e também do projeto Caminho Santos. O programa Turismo Goiás 5.0 do SEBRAE é um programa que estrutura diversas rotas turísticas no estado, para que a gente possa levar os pequenos negócios que compõem essas rotas turísticas nos nossos municípios, destinos turísticos goianos, para o mercado, tanto para o mercado nacional quanto para o mercado internacional e, por que não, o mercado regional, que também é um mercado muito pujante e muito importante para que esses pequenos negócios se fortifiquem e continuem se mantendo, se desenvolvendo no mercado. Então, dentro desse contexto mais geral e mais estadual, nós temos diversas rotas turísticas sendo trabalhadas. Por exemplo, uma rota na região da Chapada dos Veadeiros, que é uma rota focada em bem-estar e saúde. Temos uma rota sendo trabalhada na região das Águas Quentes, que é em Caldas Novas e Rio Quente, chamada Rota Além das Águas. Temos uma rota de turismo rural sendo trabalhada nos municípios de Pirinópolis, Corumbá e Cocalzinho, que é chamada Rota dos Pirineus, Queijos e Vinhos de Goiás, para trabalhar produtos regionais, né? E assim com outras rotas, apoiado o projeto, né? E também é uma rota, né, que é o Caminho de Cora Coralina. Hoje nós estamos aqui para falar do Caminho Santos, né? O Caminho Santos, dentro desse processo de estruturação de rotas turísticas, nós iniciamos um trabalho com o Fórum Estadual de Negócios e Tradições, aqui, né, da nossa região de Goiânia e cidades do entorno, conforme o mapa turístico brasileiro. No mapa turístico brasileiro, nós temos Goiás com as divisões de regiões turísticas, né? Hoje nós temos 12 regiões turísticas no estado. Uma delas é chamada de Região Turística de Negócios e Tradições. Essa região ela é composta por 11 cidades, e nessas cidades a gente iniciou em 2022 uma conversa com as pessoas, os representantes, as lideranças do turismo que compõem esse fórum, para a gente discutir as potencialidades pós-pandemia, todo um cenário, né, de alteração no mercado, e fomos identificando diversas potencialidades que a gente tem, junto aos CONTURs, né, que são os Conselhos Municipais de Turismo de cada cidade que compõem essa região turística. E quando a gente se deparou com um diagnóstico, né, e aqui está comigo a Cibele, que é a nossa consultora aqui especialista, né, que está conduzindo esse trabalho desde então, sob minha coordenação aqui, mas é o meu braço e mão e tudo mais aqui técnico para esse trabalho, né. Então a gente se deparou, né, Cibele, com esse diagnóstico, com diversas possibilidades de trabalho, mas a gente não tinha como a gente não notar a nossa grande potencialidade e o nosso já posicionamento no imaginário, no pensamento, na tomada de decisão de turistas que visitam essa região de Goiás para o turismo religioso católico. Então, nós estamos falando, né, de uma Basílica de Trindade, por exemplo, que recebe 5 milhões de pessoas, né, durante a festa da Romaria do Divino Pai Eterno. Então, nós já temos esse trabalho, nós temos um trabalho pela frente, né? A gente sempre se depara e a gente sempre conversa, a Cibele vai contar para nós aqui alguns detalhes muito importantes, mas a gente se depara com até um susto, assim, né? Uma surpresa do que vem por aí, do tanto que nós ainda vamos nos desenvolver com relação a fluxo turístico na nossa região. Então, por esse motivo, pelo olhar, né, da construção da Basílica, né, do santuário lá de Trindade, de como que nós vamos fazer uma transformação muito grande, econômica, social, né, dentro do nosso território aqui, a gente se deparou com uma responsabilidade de organizar esse território, de conversar, de aproximar desses pequenos negócios que compõem esse produto turístico, de nos aproximarmos das lideranças das paróquias, das dioceses e da arquidiocese, para juntos pensarmos como nos organizarmos, como nos prepararmos, né, para essa transformação, para isso que já está posto também, esse fluxo que já existe. Então, nesse contexto, nós iniciamos o projeto Caminho Santos. E acho que esse é uma introdução para que as pessoas possam entender assim, de onde que vem esse trabalho feito e conduzido
coordenado pelo SEBRAE, né? É claro que nós temos os parceiros, mas por que o SEBRAE está nesse contexto? Então, esse que acho que é interessante que as pessoas saibam. O SEBRAE é o Serviço de Apoio aos Pequenos Negócios, né? E a gente sabe que essa movimentação econômica do turismo religioso católico, ele traz dignidade para diversas famílias, ele fomenta essa economia, ele traz qualidade de vida, né? Ele traz renda, ele traz, acho que, um pertencimento, né, da questão histórica, que toda a questão do turismo religioso católico, na verdade, né, do nascedouro até das cidades, toda essa questão cultural, histórica do nosso estado. Então, esse é o berço, digamos assim, que a gente bebe para poder trabalhar um turismo sustentável dentro de um projeto que visa desenvolver turismo religioso aqui no nosso estado. Segundo o SEBRAE, para o Ministério do Turismo, dentre as 12 classificações dos tipos de turismo de oferta, o turismo religioso está contemplado dentro do turismo cultural, pois a forma de exercer a fé diz muito da história de cada povo. Meu nome é Cibele, quero dizer que para mim é igualmente prazeroso e feliz estar aqui para falar sobre o Caminho Santos, né? Um projeto que a gente tem vivido, né? Realmente feito uma imersão desde 2022, mas como a Priscila, que é minha coordenadora, minha orientadora em todo esse processo, bem disse, a gente bateu o martelo nessa temática, né? Houve um entendimento e uma decisão de fazer essa imersão na construção do Caminho Santos no início de 2023. Quando nós percebemos, em uma imersão nas cidades mesmo, quando a gente percebeu que isso já de alguma forma está acontecendo. Na orientação das temáticas, do que perguntar, dos questionários aplicados, né? A gente sempre pergunta qual é a época que a cidade está mais movimentada. E aí era inevitável, a festa da padroeira, a festa do padroeiro, né? E nós estamos falando de cidades com realidades, inclusive nesse quesito turístico, né? Bem distintos. Nós temos Trindade, por exemplo, e temos Nova Veneza e Nerópolis, que têm suas festas em louvores aos seus padroeiros e padroeiras, mas em dimensões bem diferentes do que, por exemplo, Trindade, né? Então, a gente achou esse viés do turismo religioso. Obviamente não vamos descartar que Trindade é uma oferta, né, já consolidada, mas vendo também as possibilidades inúmeras dessas outras cidades. Então, e aí, a Priscila sempre me pedia muito, busque no mercado inspirações para que a gente se oriente na construção do Caminho Santos. E nós tivemos o contato, por uma indicação do Padre Rodrigo, tivemos o reitor da Sagrada Família, uma conexão com o Padre Manuel Filho, de Salvador, que hoje é coordenador da Pastoral do Turismo, né, coordenador nacional da Pastoral do Turismo, e também, junto com o SEBRAE Bahia, foi o religioso responsável pela construção do Caminhos de Fé, que hoje é um circuito religioso em Salvador, mas que foi desmembrado em 3 ou 4 roteiros. Então isso nos deu um certo conforto e um direcionamento para que a gente trabalhasse também essas 11 cidades, né? A Priscila trouxe esse universo de 11 cidades, de cidades tão distintas, então isso fez com que nós buscássemos uma temática comum e fôssemos agrupando essas cidades. Então, para 2024, o que a gente tem como certo, né, e assim, que já está se consolidando, inclusive no momento agora de formatação dessas experiências. E quando a gente diz formatação de experiências, não é, nós vamos criar uma missa diferente, não. É fazer com que o fiel extraia de cada um desses santuários o melhor, a melhor experiência espiritual, né, tendo em vista que, mesmo sendo um produto turístico, que de alguma forma é comercial, o foco do turismo religioso sempre é ter a experiência espiritual. É que o turista, o fiel, ele saia muito melhor do que ele entrou. E aí a gente está falando de algo intangível, né? Algo muito sensível, delicado, mas que junto com os religiosos que estão envolvidos, a gente realmente tem buscado aí um denominador comum. Então, o roteiro A Sagrada Família, sendo Trindade, a casa do Pai, Abadia de Goiás, a casa da mãe, né? Trazendo até um pouco do resgate histórico sobre a questão do Césio, em que nós vamos explicar assim, só uma mãe é capaz de absorver e abraçar uma causa, né? Como a do Césio.
Anápolis, a casa dos avós, os avós de Jesus, tem a Santana e São Joaquim. Lá nós temos esses 2 santuários e vamos trazer experiências de avós, né? De comida boa, de história no colo, de muita coisa boa para contar. E Goiânia, o Santuário da Sagrada Família, né? Na Vila Nova Canaã, Santuário Basílica Sagrada Família, abraçando, né, essa família de Nazaré, trazendo-nos os exemplos, né? De Maria, José e Jesus. E aí nós temos também outros desdobramentos. Que aí já são intenções, a gente não pode falar que são compromissos, mas são intenções que estão nos nossos corações, estão nas nossas orações, por que não dizer assim, né, e estão no papel. Mas é importante a gente dizer que o Sebrae ele tem um braço forte, mas ele tem uma cadência de uma instituição grande que mexe com tantas coisas. Priscila trouxe aqui, né, tantas coisas que o Sebrae desenvolve e trabalha. Então, e também, né, Cibele, uma vontade que a gente tem de consolidar o primeiro roteiro, que a Cibele vai contar aqui agora os outros 3 roteiros dentro do Caminho Santos, consolidar o roteiro Sagrada Família para nós, também nos dar essa condição metodológica mesmo, né, de trabalho, no sentido da gente confirmar, né, que de fato o roteiro no formato com as experiências turísticas, né, junto com esses parceiros, os nossos líderes religiosos mesmo, que estão nos abraçando assim de mão dada mesmo, olha, o que dá para a gente trabalhar aqui enquanto experiência turística, ampliar o que já existe, né, em alguns casos, porque em alguns casos nós já temos produtos turísticos sendo visitados mesmo por pessoas de fora, por fiéis que vêm para conhecer. E então, assim, trabalhar o roteiro Sagrada Família redondinho, como a gente fala, entregar isso para o mercado, entender como essas outras agências do mercado nacional vão nos trazer mais fluxo focado nesse roteiro, para a gente ampliar para os demais roteiros que a Cibele vai contar agora, e que a gente fica, assim, muito entusiasmada de trabalhar o quanto antes, porque são o entusiasmo que traz, né? Por exemplo, eu adoro, né, o de tradições também para a gente. Por quê? Porque ele traz esse resgate histórico, né? Isso conta a história de Goiás num olhar que talvez para nós, que é o que a gente comenta muito, né? Talvez para nós que moramos aqui, tudo isso é muito óbvio, tudo isso é tranquilo para a gente conversar sobre o quanto Trindade é uma base importante, né? E Goiânia, e o que a gente vai descobrindo, mas para as pessoas de fora, é tudo uma grande novidade. E o mercado do turismo, e mesmo do turismo religioso, católico, ele está sedento por novidades. As pessoas que são fiéis, que gostam e que se programam para fazer esse tipo de visitação turística, ao se depararem com o nosso produto aqui de Goiás, com certeza elas vão se interessar muito, porque é algo que até agora não foi revelado. Para nós goianos é uma coisa, né, assim, a gente sabe o quanto é bom, mas é como se a gente estivesse guardando assim uma coisinha assim muito preciosa, e nós vamos revelar isso no sentido de que a gente entendeu que as paróquias também querem, né, que esse trabalho seja feito nesse formato. Porque a ideia é mesmo, como a Cibele disse, transformar as pessoas, né, e a gente entende que a nossa história aqui ela é capaz disso. Provavelmente o próximo roteiro que a gente vai trabalhar é o roteiro Sabores da Fé, né? Nós temos Nerópolis, que o padroeiro é o São Benedito, né? Então, São Benedito é o padroeiro dos cozinheiros, e a cidade é internacionalmente conhecida como uma cidade dos temperos, um dos maiores produtores de alho, né, de cebola, e tem uma produção de doces também muito expressiva. Então, trazendo Nerópolis e São Benedito aí, com essa expressão da cozinha, né, é um lugar santo para as famílias também, para as casas, né. Nós temos Nova Veneza, Nossa Senhora do Carmo, com toda a cultura italiana, né, trazendo essa questão da família, a mesa, a riqueza das massas, enfim, já tem um festival italiano muito conhecido, né, tem uma festa também em louvor a Nossa Senhora do Carmo belíssima, que eu já tive o privilégio de estar em 2 vezes para fazer essa imersão e esse laboratório para o projeto, né. Temos Hidrolândia é Santo Antônio, nosso santo da fartura, né, então Hidrolândia nós temos uma fartura na área da fruticultura, né, nós temos a maior lavoura de jabuticaba do mundo naquela cidade, e assim com potencial enorme.
E trazer também Campestre. Campestre é uma pequenina cidade, mas que tem como seu padroeiro São Sebastião, e é o padroeiro também das lavouras, né, que previne de pestes e pragas, que é de onde vêm os nossos alimentos. E uma gastronomia riquíssima também nos derivados de milho e de leite. Então a gente trazer toda essa história. E temos um roteiro mariano. Não, antes de você falar do roteiro mariano, eu só quero chamar a atenção para o tanto que é bacana, e assim, acho que isso foi genial, né? Porque isso aí foi uma coisa que a Cibele olhou, bolou, no sentido de entender essa vocação de cada lugar e essa conexão com a questão do turismo religioso, né? E eu acho que ficou genial, assim, né? Porque o turismo gastronômico também é uma grande tendência, né, mundialmente falando. Então, essa conexão de trazer religiosidade, história com a gastronomia, ela realmente pode ser um antes e depois desses municípios, no sentido de desenvolvimento econômico sustentável, né? Então, realmente, assim, por isso que eu disse do nosso entusiasmo de passar para os próximos passos, mas que a gente ainda precisa, né, correr o nosso primeiro passo aqui, mas assim, queria destacar eu acho que ficou uma coisa genial mesmo, que as pessoas vão ter ser muito aprazível, poder realmente conectar história, gastronomia e religião. Aqui, e assim, o foco muito em Goiânia, mas também contando com o senador Canedo, a gente quer trazer também um roteiro mariano, né? Nós temos santuários incríveis, como a Matriz de Campinas, que é um santuário centenário, né? As novenas que abarcam milhares de pessoas todas as terças-feiras, e eu diria que quase desafiador você encontrar um santuário no Brasil que em uma terça-feira, um dia de semana, leva tantos fiéis, né, para uma novena. Então, a Matriz de Campinas, a própria Nossa Senhora Aparecida também em Campinas, a Nossa Senhora da Assunção no setor Itatiaia, a própria Nossa Senhora Auxiliadora, né, a nossa catedral lindíssima, tão histórica também, e Senador Canedo, que também é Nossa Senhora Auxiliadora e traz uma história muito assim, interessante. E falar sobre essa parte da religiosidade é contar histórias também. Para quem não sabe, Senador Canedo é a única cidade do Brasil que não tem o bairro chamado Centro. Chama Setor de Todos os Santos por causa da igreja. Então, é a igreja trazendo, né, induzindo uma cultura local, trazendo regras urbanas mesmo, né? A igreja, a gente sabe que tem esse poder. De onde vai uma igreja, se desenvolve o comércio local, né? Nós temos foi feito um estudo, né, de impacto das micro e pequenas empresas que estão no entorno e que vivem dos santuários. Porque a gente sabe que tem desde uma indústria, uma fábrica de hoxa, até as gráficas, as pamonharias que ficam no entorno, as pastelarias, né? Nós temos empresas, por exemplo, lanchonetes e restaurantes, no caso de Trindade, que vivem 100% do fluxo. Olha o tamanho da responsabilidade. Sim, as lojas de souvenir, né, e artesanato também, que são realmente 100%, né? Não fosse por essa atividade, talvez aquela família que ali faz, né, o trabalho, tem a loja, que compra do artesão, então é uma cadeia, né? Na verdade, a gente aqui no Sebrae, a gente chama de cadeia produtiva, né? Mas na verdade, isso, né? São várias pessoas envolvidas e que vão desembocar ali naquela venda daquele produto, que tem um significado para quem está comprando, né? O último roteiro, né, não menos importante, e aí a gente também vai sentindo ao longo do caminho se esse vai ser o último, a gente está, né, entendendo como é que o mercado vai receber, seria o roteiro Louvores e Tradições, né, trazendo as cidades que são centenárias, Anicuns, que tem São Francisco de Assis como seu padroeiro, a cidade de Bela Vista também, que tem a primeira igreja redentorista do estado de Goiás, uma igreja centenária que está sendo restaurada agora, lindíssima, que assim, tem hoje a padroeira é a Nossa Senhora da Piedade, e tem uma festa incrível, com uma romaria também maravilhosa, e aí a gente trazer outras duas repetições, que seria Anápolis e Trindade, que também são cidades centenárias que compõem. Então, às vezes o fiel fala, não, eu não quero fazer o roteiro A Sagrada Família, mas eu quero fazer o roteiro Louvores e Tradições, porque é um fiel, é um turista que se interessa mais por história, então a gente tem essa oferta também. Para esse trabalho ser desenvolvido, o Sebrae contou com o apoio de párocos, reitores de santuários e fiéis,
que as receberam de braços abertos e com brilho nos olhos. De brilhar os olhos, né? Eu acho que é, de alguma forma, a sensação que a gente tem, nós falávamos isso na semana passada, que fizemos uma imersão em uma das cidades do roteiro, a sensação é que a gente vê nos olhos das pessoas assim, era isso que faltava. Sabe? Eu acho que é uma dívida que a gente tem com o nosso estado e com a região metropolitana. E é muito interessante fazer essa observação. Nós estamos começando do começo, estamos começando dessas 11 cidades da região metropolitana que abraça essa região turística que a Priscila bem disse, dessa divisão que vem do Ministério, é uma diretriz do Ministério do Turismo, que é a região Negócios e Tradições, a região metropolitana de Goiânia. Então, assim, estamos começando. Ah, mas nós temos outras cidades, que é uma pergunta que as pessoas fazem muito. Tem Pirenópolis, tem Goiás. Esperamos que o Caminho Santos chegue lá, tá? Mas a gente está começando do começo, ou eles mesmos, as próprias regiões vão criando o seu... o Caminho Santos vai... a gente brinca muito, do mesmo jeito que o mal contamina, o bem contagia. E a gente acredita muito na força desse projeto, como um projeto indutor, para que as outras regiões também reconheçam esse potencial religioso do nosso estado, né? Com tantas igrejas históricas, com tanta história para contar de fé e de arte, né? A de gente arte. tem uma riqueza artística dentro desse ambiente do turismo religioso católico, que ali mora também um pouco da história de Goiás, né? Claro. A gente teve um momento muito emocionante agora, em uma das visitas que a gente estava fazendo em Anápolis, né, com uma obra do Veiga Vale, né, assim, é um momento emocionante, é uma coisa que talvez não esteja catalogada. Então, eu gosto muito quando a Cibele fala que é uma dívida, assim, a gente sente assim, nós, assim, profissionais do turismo, em geral, são pessoas militantes, eu falo no sentido assim, de ter isso na veia mesmo, né, de gostar do lugar onde vive, de querer valorizar, e aí, em cima do que a gente está comentando, de como que as pessoas estão recebendo o projeto, eu percebo, além das pessoas diretamente ligadas, quando a gente chega e está conversando sobre o projeto dentro de alguma paróquia, dentro de alguma igreja, a gente percebe que as pessoas que frequentam a igreja, os goianos, eles sentem isso como uma coisa importante de ser valorizada, esse pertencimento e de ser visibilizada. Então, trabalhar esse projeto como roteiro turístico traz não só essa atratividade turística, né, de pessoas que vão complementar, digamos, a nossa economia, trazendo mais pessoas para visitar, mas traz um pertencimento para o goiano, né, que é muito importante que ele seja ressaltado. As pessoas que frequentam as paróquias, as pessoas que estão assim dedicando a sua vida, né, a essa atividade junto, né, com os párocos e com toda a comunidade ali envolvida, elas gostam também de se sentir nesse sentido valorizadas. Eu acho que valorizar essa história é valorizá-las, é valorizar a vida de cada uma delas, das famílias, né, e eu acho isso um passo muito bonito. E nós aqui do Sebrae, a gente trabalha dentro dessa estruturação de roteiros turísticos, o posicionamento, né, de mercado, que engloba inclusive marca turística, né, as marcas turísticas. Então, nós vamos chegar num momento, né, logo mais aí no ano de 2025, que o roteiro Sagrada Família, que nós vamos trabalhar junto, esperamos que com a Pastoral do Turismo de Goiás, né, porque o bispo já... Né, assim, nós tivemos aqui, a gente até não mencionou, né, nós tivemos aqui uma ação muito importante, que nós queremos permanecer com ela, que foi o Seminário Goiano do Turismo Religioso, né, trouxemos pessoas de fora para inspirar, né, toda a nossa comunidade religiosa que participou, né, e nós fizemos, né, junto com essa comunidade, esse encaminhamento sobre a importância de termos aqui uma pastoral do turismo em Goiás. E essa pastoral, ela pode ser essa base para, por exemplo, fazer uma gestão, né, de uma marca turística que seja dos roteiros, né, por exemplo, o roteiro Sagrada Família, a própria marca do projeto Caminho Santos, né, que a gente precisa pensar nisso turisticamente mesmo, né, então a gente traz essa inteligência, essa tecnologia, eu diria, né, do mercado turístico para esse cenário onde nós precisamos estampar o nosso produto turístico, nós precisamos ser visíveis no mercado turístico, né?
E por trás disso tudo, para fazer essa estampa, nós temos um trabalho mesmo assim de mão a mão, de estruturação, de formatação de experiências, né, de uma alta complexidade de estudos, né, que a Cibele tem conduzido aí até aí, né. Eu menciono também, esse ano a Cibele esteve na Expo Católica para a gente trazer um pouco desse olhar também de mercado, né, e muitas surpresas nós tivemos lá. Tanto de perceber outros bons exemplos que nós podemos perseguir, mas também de percebermos, né, que a Cibele trouxe, a gente discutiu bastante o nosso grande potencial, não é, Cibele? Com certeza. Só para reforçar, tem sido de entusiasmo, tá? A gente percebe que os santuários, as paróquias querem. A gente percebe também, quando a Priscila traz essa experiência da Expo Católica, que acontece há 27 anos em São Paulo, a feira, o maior evento católico da América Latina, que traz representantes da Prefeitura de Fátima, de Portugal, né, traz representantes do Santuário de Lourdes, na França, e os maiores santuários do Brasil. A gente percebe que nós não estamos mal, estamos bem, nós temos muita coisa boa para mostrar, e o Caminho Santos, ele vem como um cadenciamento, assim, um ordenamento de toda essa história, né, de toda essa história que a gente tem para contar. Então, eu acho que dá um conforto para essas paróquias, para os líderes religiosos dessas paróquias, de que tem alguém pensando por eles, porque a gente sabe que dentro da paróquia já existem, né, todo um trabalho social, um trabalho de logística para fazer os trabalhos paroquiais acontecerem. Então é muito confortante e tem sido muito receptivo. Quando a gente fala de Expo Católica, né, eu acho que talvez, Priscila, a maior surpresa, e aí eu quero agradecer muito, né, a gente deixar o reconhecimento da Goiás Turismo, sim, que nos levou, que já é o 3º ano, e que por Goiás estar há 3 anos, outros estados, até como o próprio São Paulo, estado de São Paulo, e o secretário de Turismo de São Paulo reconheceu isso, né, de que levou um susto quando Goiás estava e São Paulo não estava. Então, eles estavam lá, e quando a gente percebe, né, o trabalho gigantesco que o Sebrae tem feito para fazer o Caminho Santos acontecer de verdade, a gente entende que isso faz muito sentido, porque estivemos lá com os 2 representantes das maiores agências, maiores operadoras de turismo religioso do estado do Brasil, e os 2 nos responderam o seguinte: quando o Caminho Santos estiver pronto, eu tenho pelo menos 13 grupos fechados para levar. Porque o fiel católico, que já teve a oportunidade de ir a Fátima 3 vezes, a Lourdes 1, 2 vezes, que já foi a Aparecida do Norte 10 vezes, ele está sedento por novas experiências espirituais. Então, acho que o Caminho Santos, ele aparece como uma resposta. E é emocionante falar isso, assim, é de arrepiar mesmo. Ele aparece como uma resposta para um mercado que precisa. Porque quando a gente analisa os dados pós-pandêmicos no meio do turismo, essas experiências espirituais, elas aparecem como uma das primeiras buscas, né, no site de procura, nas agências de viagem, e a gente está ofertando, né, um produto que já está praticamente pronto para um mercado que precisa. Então, nós temos a oferta e já temos a procura. Então, acho que esse casamento vai dar muito certo, né, e tem tudo para ser um sucesso. O projeto Caminho Santos está envolvido diretamente com a Arquidiocese de Goiânia, Diocese de São Luís dos Montes Belos e de Anápolis. Tem sido, assim, surpreendente, tem sido muito positivo, porque por parte dessas, né, lideranças maiores, e aí a gente destaca, né, o arcebispo Dom João Justino, que tem sido um grande entusiasta, assim, inclusive na comunicação, na rapidez de retornos, de marcar agendas e tudo mais. Estivemos em Anápolis, né, e até falo com profundo sentimento pela perda do Dom Dilmo, porque foi o primeiro religioso que era o bispo auxiliar da Diocese de Anápolis, que nos deixou no último dia 1º de agosto, né, setembro, desculpa. Ele foi o primeiro religioso que nós falamos, assim, sobre esse nome, Caminho Santos. Ele deu a bênção ao projeto, e no momento futuro a gente esteve com o próprio Dom João Wilk, que é, né, o bispo mesmo da Diocese de Anápolis, que ficou impressionado, né. Dom João Wilk, ele é
ele é europeu, então a Europa vive o turismo e vive muito de turismo religioso também, né? Ele é polonês, país do Papa João Paulo II, né? Então tem respira a religiosidade. E Dom Lindomar, também da Diocese de São Luís, por causa de Anicuns, também um grande entusiasta do projeto, tem nos respondido, a gente fala com muita frequência, né? E assim, o que a gente fica feliz e confortável é que quando as diretrizes vêm lá de cima, os padres também, assim, nos acolhem de forma muito bacana, muito, assim, carinhosa e sensível mesmo, deixando o caminho muito livre para o projeto acontecer dentro da realidade que já está acontecendo, né? Então tem sido muito positivo. A gente vê que existe uma harmonia e um desejo, uma vontade, né? Existem corações desejosos para que o Caminho Santos aconteça. E também citar a questão dos padres redentoristas, né? Assim, o nosso grande desafio, né, é trabalhar esse fluxo já existente também de Trindade, né? Isso, nossa, acho que assim, alguns outros estados, alguns outros profissionais do turismo religioso gostariam muito de ter uma Trindade como a gente tem, né? Assim, com um fluxo já existente. E né, o padre Marco Aurélio, juntamente com os demais padres ali que nos atenderam e que foram realmente muito acolhedores nesse sentido também, de entender que esse fluxo existente ele pode reverberar, né, para a região, né, para o Caminho Santos, essa retroalimentação também, né, no sentido de que quem já é um fiel e que vem para a Trindade todos os anos, e a gente sabe que vem um ano, depois no outro ano traz os parentes, traz a avó, traz a tia, traz o pai, traz tios, primos, e aí isso tudo cria ali um ambiente para que, se nós tivermos uma oferta complementar para ser colocada para esses fiéis, eles vão ter interesse. É como eu disse, hoje não existe uma divulgação, né? As pessoas não sabem que tem tudo isso. Quando a gente visita Anápolis, por exemplo, a Cibele já me falava da surpresa dela quando ela foi fazer o diagnóstico, e eu fiquei completamente, assim, né, entusiasmada, assim, paralisada com a beleza dos lugares mesmo, e das histórias que são muito ricas de história, muito ricas de arte, como eu dizia, né, realmente é um destaque, né, para Anápolis. Então as pessoas não sabem, eu não sei que estou aqui, né. Então eu acho que esse olhar também sobre Trindade como uma indutora, né, como um destino indutor, para que a gente possa trabalhar, é muito importante, porque nós já temos um destino, do ponto de vista turístico, posicionado no mercado do turismo religioso católico. Ele já tem uma posição. Quando você chega numa Expo Católica e comenta, não tem ninguém ali nesse meio que não saiba da questão, né, da Romaria, de Trindade como um todo, né, do santuário e tudo mais. Então eu acho que isso é uma coisa também que nos favorece muito do ponto de vista de velocidade para o mercado turístico. E é impressionante, assim, foi impactante ter esse termômetro da Expo Católica com relação à Trindade. Porque quem não conhece, sonha em conhecer. E nós temos aqui. Então, acho assim, dar o valor, né? O Caminho Santos, ele vem para valorar mesmo isso que a gente já tem e que a gente realmente está só colocando, ordenando e fazendo com muita técnica, também de forma intuitiva, né, com muito carinho, para fazer a melhor entrega possível para o mercado. Em 2022, foi dado o primeiro passo para o projeto Caminho Santos. A coordenadora estadual de turismo do SEBRAE, Priscila Vilarinho, nos explica em qual fase o projeto de turismo está e nos fala sobre os parceiros. Nós estamos, no momento, formatando as experiências turísticas, né, nessas 4 cidades que compõem o Roteiro Sagrada Família, nas 6 paróquias, né, que a gente tem esse trabalho. Então, acredito que esse ano a gente consiga aí fechar as primeiras experiências em cada uma dessas paróquias, né. Aí, no próximo ano, que é 2025, a gente caminha para esse momento que eu comentei aqui sobre formatação de marca turística, né, de como que nós vamos ofertar esse roteiro, em quais canais, para quais agências, né, como a Cibele citou aqui, essas 2 grandes agências que são um dos nossos canais de distribuição, com certeza. Eu diria que nós precisamos aí desse final de ano até o próximo semestre de 2025
para compor esses roteiros de forma profissional, né, pensando no mercado turístico, com precificação, né, com treinamento também de guias, né, dessa cadeia produtiva aí do turismo que compõe tudo isso, as pessoas das lojas, os meios de hospedagem, para entenderem, todos falarmos essa mesma língua, para a gente poder colocar no mercado. Sendo bastante assim, otimista, acredito que a próxima Expo Católica nós já teremos o Caminho Santos como uma realidade, né, assim, no sentido de ter material para expor, né, nesse stand. E aí, nesse ponto também, é importantíssimo ressaltar mesmo os nossos parceiros. Até no início do projeto, quando a gente foi, que eu contei lá atrás, no Fórum de Negócios e Tradições, que começamos o trabalho de diagnóstico, de conversa com cada cidade, a Goiás Turismo teve papel fundamental, porque esteve conosco em todas essas cidades, para que a gente pudesse conversar com as pessoas da cidade e trazer, né, isso que visibilizou e que trouxe à tona a questão das festas de padroeiros, que a Cibele bem colocou, né? Então, essa parceria foi muito importante, de dentro para fora, né? E por que eu falo de dentro para fora? Porque hoje, todas as rotas turísticas que a gente trabalha aqui no Sebrae, nós temos a parceria com a Goiás Turismo para essa parte de promoção turística, que é um investimento alto, né? Você ter um stand numa feira, seja ela uma feira de turismo religioso ou numa feira de turismo rural, a gente tem esse investimento por parte do Estado, onde o Sebrae chega, estrutura o produto turístico, traz esses empresários de pequenos negócios, né, para dentro desse produto turístico. E agora, o que eu vou fazer com esse produto turístico? Vou promover ele, vou colocar ele na prateleira, que a gente chama, prateleira de mercado. E nós vamos fazer exatamente isso com os roteiros do Caminho Santos, né? Colocar o roteiro Sagrada Família na prateleira do mercado de turismo católico, religioso, né? E entender como que esse mercado se comporta. Então, não é somente lançar um produto, é lançar, gerir esse produto e promover uma melhoria contínua. Por isso que nos pilares aqui do turismo a gente precisa muito de formatar esse produto, colocar ele com preço e tudo mais, mas a gente precisa muito da governança, que a gente chama, que hoje a gente está bem confortável com a governança até agora constituída, com as pessoas que lideram as paróquias, os envolvidos institucionais no projeto. Por quê? Porque ele precisa ser gerido. E o Sebrae não pode ficar a vida toda, não, isso aqui é comigo. Não, eu preciso que, por isso a importância de uma pastoral do turismo, né, que congregue todas essas lideranças num único objetivo, com um olhar específico, né, para a economia do turismo, né. Então, eu diria que é isso, a gente precisa desse tempo de formação, não só do nosso produto para o mercado, mas também do compromisso dessa governança, que é já formada pelas próprias lideranças do turismo religioso católico de Goiás, né, e dessas cidades primeiras, e dos institucionais, né. A Goiás Turismo, a gente tem recebido muito apoio da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa, né, do Estado de Goiás, também bastante operante junto conosco, as secretarias de turismo de cada município desse que tem nos apoiado, né, também os presidentes dos contours, e as associações empresariais, né, então a gente tem a Associação de Hotéis, né, que é a BIH, nós temos a associação que trabalha com os bares e restaurantes, que é a Brasel, nós temos a associação dos artesãos de cada cidade dessa, a gente tem sido muito apoiado por eles, e eles acreditam no projeto e entendem que isso vai trazer um benefício também para eles, né. Esse que é o sindicato dos guias, o sindicato dos guias, como, né, o sindicato dos guias, a Isabela tem sido nossa parceira de ir conosco nas visitas, para a gente fazer as análises conjuntamente. Então, eu diria, esse é a gente chama aqui, o Sebrae, né, que a gente chama isso aqui de esse é o ecossistema do projeto Caminho Santos. Ele é um ecossistema complexo, né, e talvez por isso também que nesse projeto a gente não acelera sem a gente sentir que é o passo certo, o momento certo, né, Sibeli? Acho que isso é interessante. Existe, e aí tem paróquias, assim, tem alguns santuários que a gente vai e fala, já fui 4, 5, 6 vezes, e às vezes as pessoas ficam nessa expectativa mesmo, né, assim, mas e aí? E aí? E quando que vai sair? A gente tem feito com tanta responsabilidade que tem lugares que eu realmente vou 3, 4... É diferente de um roteiro gastronômico, por exemplo. Você vai no restaurante, você experimenta a comida, você sente o ambiente e talvez numa segunda ou terceira vez você já consiga entregar, né, uma prospecção, um esboço do que seria aquela experiência. E quando a gente fala de um turismo católico, um turismo religioso,
isso é tão mais intangível, assim, que às vezes a gente precisa fazer, né? E quando a gente falou dessa imersão em Anápolis, eu já tinha ido 2, 3 vezes e precisei pedir um complemento da Priscila e de outras consultoras que são especialistas em formatação de experiência. Eu falei, eu quero que vocês façam essa imersão comigo para saber se isso que a gente está sentindo e para a gente validar, para a gente ser mais assertivo possível, né? Quando a gente pensa em experiência, aqui a gente pode fazer um café musical com uma oração, e tiveram lugares que a gente estava pensando em alguma experiência, a Priscila falou, olha, aqui no meu olhar técnico, aqui é um ambiente, uma experiência contemplativa. Aqui não precisa de mais nada, é só para contemplar, é mesmo assim para devoção, para o fiel ter esse momento de devoção. Então é tão responsável o que a gente está fazendo, assim, tão grandioso, que é por isso que a gente pede esse tempo, né? É realmente para a gente controlar a nossa ansiedade, mas vem coisa muito boa por aí.